Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 17 até o versículo 33. Então preste atenção na leitura. Diz o seguinte: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porque Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura ali houver 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se eu lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Feche os olhos. Meu Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus bom, um Deus que se importa com essa humanidade, uma humanidade caída, perdida, onde falta o amor, mas o Senhor se importa conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nessa noite. Eu lhe peço por misericórdia. Ó Deus, que a palavra, ela chegue no coração de cada um de nós, aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Portanto, Pai, eu me coloco, Senhor, na posição de um canal, para ser usado por Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso da unção do Teu Espírito Santo, eu preciso da inteligência, que eu sei que vem do Teu trono, ó Pai, e eu peço também, Senhor, todas as pessoas que estão aqui, ou que estão ouvindo através da internet, que o Senhor possa falar a esses corações, que o Senhor possa, Senhor, transformar esses corações através da Tua palavra, e que a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa cumprir o efeito que o Senhor quer que ela cumpra. Nós pedimos, Senhor, cerca esse lugar, nós repreendemos desse ambiente todo espírito maligno que queira roubar, Senhor, a palavra do nosso coração, que queira trazer confusão nas mentes, ó Deus, e nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar.
O texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto da palavra de Deus no início de todas as coisas, especialmente para a nação de Israel. Quando você começa, a partir do capítulo 12, a ver o chamado de Abraão, Deus chama Abraão, fala para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um local que ele não sabia onde era. Deus não fala com ele, olha, você vai para aquele lugar tal. Deus manda ele sair e caminhar, que Deus o indicaria qual seria esse lugar. E por isso Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele sai num comodismo, num local que ele morava, numa cidade boa, no meio dos seus parentes, e sai para um lugar que ele não conhecia, com uma promessa de Deus, que dele faria uma grande nação. E nós, a partir do versículo 12, nós vemos que Abraão, ele sai, ele é muito abençoado, nós vamos conhecendo a sua história, nós sabemos que ele, a princípio, ele não teve filhos, né, com Sara, sua esposa, ele questiona Deus sobre como seria uma grande nação se ele não tinha filhos. Ele atravessa as coisas, tem um filho com a Agar, que é a escrava da sua esposa, era um costume deles nessa época, mas ele, naquele momento, ele se deixa levar, né, por aquela orientação de Sara, e mostra que ele vacila um pouco ali na sua fé, mas ele foi um homem de muita fé, e um homem que saiu, mas quando nós começamos a ver a sua história, nós vemos que ele leva um sobrinho dele, nome Ló. Deus mandou ele sair do meio da sua parentela, da sua cidade, mas talvez por ser muito chegado a Ló, ele resolve, talvez Ló tenha falado, me leva junto, e Ló vai com Abraão, e Ló, ele começa a trazer problemas na vida de Abraão. Quando nós lemos a história, se você depois quiser ler com mais calma, você vai ver que Ló trouxe problemas e trouxe até no futuro do povo de Israel. Nós vamos ver algumas coisas em relação a isso. E Ló, ele começa a ficar próspero também, como Abraão ficou próspero. Os pastores deles começam a brigar, desentender, porque as pastagens estavam em comum. E Abraão chama Ló e fala, olha, vamos fazer o seguinte, você escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado, para que acabe esse desentendimento, porque não dá para a gente continuar mais junto. Foi isso que aconteceu. E Ló, que tinha o privilégio de escolher para onde ia, ele escolheu o melhor lugar. Ele escolheu as campinas do Jordão, as melhores pastagens, o local onde o seu gado certamente ia crescer muito mais rápido, seria muito mais gordo, porque era o melhor. Era o melhor, aos olhos humanos seria o melhor, mas aos olhos de Deus não era o melhor. Tanto é que Abraão vai para o outro lado, porque ele vai em direção mais à região que Deus tinha prometido, onde ele seria uma grande nação, enquanto que Ló escolhe aparentemente o que é melhor. E às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente vai para um caminho que a gente acha que é o melhor, mas nem sempre é o melhor. O melhor, você sabe o que é? É obedecer a Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor.
Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Obedecer a Deus é sempre o melhor. Se você não entender nada que eu pregar nessa noite, se você ficar com essa frase na sua mente, obedecer a Deus é sempre o melhor. Já vai ser o suficiente, porque se você obedecer a Deus, vai ser sempre o melhor. Aparentemente, o que Ló escolheu era o melhor, mas não era a terra que Deus tinha escolhido para ser a terra prometida. Aparentemente, o que era pior era o melhor na vida. E às vezes a gente vai enfrentar determinadas dificuldades, às vezes a gente tem que passar por alguns desertos, e acha que aquilo não é o melhor para a nossa vida, mas Deus, Ele sabe de tudo na nossa história, e Ele sempre vai fazer o melhor na vida daqueles que o obedecem. Se você obedecer, vai ser o melhor na sua vida, porque nós só vemos o imediato, o prazer momentâneo daquele instante ali, nós só vemos o ganho fácil, mas Deus, Ele vê tudo, e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida e para a nossa história. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós vimos que Ló foi para as Campinas do Jordão e ele foi morar numa cidade que era uma cidade totalmente pervertida, que era Sodoma, que veio, pelos relatos bíblicos, a ser totalmente destruída por Deus, pelo seu pecado. O que parecia ser o melhor, não era o melhor, levou à destruição de tudo que Ló tinha. Tudo que ele tinha, ele perdeu, porque ele foi pelo seu próprio instinto, pelos seus olhos, aquilo que ele cobiçava, e não por obediência a Deus. Agora tem um versículo, nesse texto que nós lemos, e eu queria falar um pouco sobre esse versículo, usando essa história de Ló e Abraão, que diz o seguinte, no versículo 19, diz o seguinte: porque o tenho conhecido, está falando de Abraão, porque o tenho conhecido, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Nesse versículo, nós temos 3 aspectos muito importantes aqui. O primeiro aspecto está no início do versículo, que diz, porque o tenho conhecido. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. E ele sabia quais eram as intenções do coração de Ló, que era ficar rico, que era ser um homem próspero. E ele sabia aquilo que se passava no coração de Abraão, que era muito mais do que ser rico, apesar que ele ficou rico também, mas era muito mais que isso. A intenção de Abraão era obedecer a Deus. Então por isso que Deus o fala assim, porque eu tenho conhecido, porque Deus conhece o nosso coração. Então a primeira lição que nós temos aqui, que as nossas escolhas, elas vão fazer diferença na nossa vida. Todas as escolhas que nós fazemos vão fazer diferença na nossa vida. Nós começamos a tomar decisões na nossa vida ainda quando crianças, acerca de amizades, acerca de questões da vida. Crianças já começam a tomar, mas de uma forma maior e mais intensa quando nós entramos na nossa adolescência e na nossa juventude. Nós tomamos decisões que são importantíssimas na nossa vida. O que é que nós vamos estudar na nossa vida? O que é que nós queremos ser? Com quem queremos casar?
São decisões que nós tomamos da nossa adolescência para a juventude, que são importantes. E a vida inteira nós passamos tomando decisões que vão fazer a diferença na nossa vida. Ou nós escolhemos sempre aquilo que atrai os nossos olhos, como Ló escolheu, ou nós vamos fazer como Abraão, que escolheu obedecer a Deus. Deus falou que mostraria a terra, e Deus estava mostrando a terra, ele confiou inteiramente em Deus. Apesar que aparentemente a outra terra estava mais próxima, era mais promissora, mas Abraão preferiu obedecer a Deus. E aqui no versículo 17, ele diz o seguinte: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Quando nós obedecemos a Deus, Deus, ele nos revela qual o caminho que nós devemos ir, qual a rota que nós devemos cumprir na nossa vida. Então nós temos que nos tornar conhecidos de Deus. Tornar conhecido de Deus é amar a Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, é ter intimidade com Deus. Nós só conhecemos uma pessoa de verdade. Eu posso conhecer muito superficialmente, mas alguns que eu tenho intimidade, que eu tenho relacionamento, eu vou conhecer de forma profunda, eu vou conhecer de verdade. E aqui nós vemos claramente que é isso que Deus quer de nós. Assim como Abraão foi o pai da fé, ele também foi chamado amigo de Deus. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque ele foi conhecido de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha prazer em estar na presença de Deus, ele tinha prazer em servir a Deus. Tudo que Deus ordenava para ele era ordem, e nós podemos fazer as escolhas na nossa vida. Ou nós fazemos como Abraão, que obedecemos a palavra de Deus, o que Deus nos ordena, ou fazemos como Ló. Ló, por desobedecer a Deus, ir para um lugar agradável, um lugar que ele achou, mas ele se aproximou do pecado. Sodoma era uma cidade pecaminosa, ao ponto que Abraão começa a interceder pela cidade, para que ela não fosse destruída, e ele começa: Deus, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa aquela cidade? Deus fala: se tiver 50 eu poupo. Aí ele: 45? Não, 45 eu poupo. Se tiver 30, eu poupo. Abraão foi vendo que Deus era um Deus misericordioso, mas era um Deus de justiça, era um Deus que pune o pecado. E ele pergunta ainda: se tiver 20? E por fim ele fala: e se tiver 10? Deus falou: se tiver 10 eu poupo. Abraão deve ter pensado: meu Deus, se escapar muito é Ló, tem misericórdia de Ló. E ele foi interceder para que Deus tivesse misericórdia daquela cidade, de alguém que tivesse temor a Deus. Ló, e muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas, nós nos aproximamos muito do pecado, nós temos intimidade com gente que não quer nada com a vida santa em Deus, pelo contrário, quer saber da vida de pecado. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. A nossa escolha vai fazer diferença na nossa vida. Nós nos aproximamos como Ló aproximou. E a história nos conta, a partir do versículo 19, que foram 2 anjos na casa de Ló e falaram com Ló: olha, você tem que sair daí, Deus vai destruir Sodoma. Não tem nem 10 justos nessa cidade, sai daí. E Ló, quando ele sai daquele local, está saindo, ele fala com os seus genros, de jeito nenhum, nós não vamos sair disso, é uma mentira, isso não existe. As suas filhas saem com ele e a sua mulher. O que acontece?
A sua mulher estava com o coração tanto no pecado, se envolveu tanto com as amigas, com aquele status que existia ali de pecado, que elas não podia olhar para trás, e a palavra de Deus nos diz que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Deus tinha ordenado que não olhasse para trás. Ló cumpriu, ele não olhou para trás, as suas filhas também cumpriram. Mas o pecado estava de tal maneira impregnado na vida deles, que as duas filhas, ao sair dali, morar só com seu pai, elas embebedaram o seu pai e tiveram relações sexuais com ele. E dos filhos dessas meninas, dessas mulheres, nasceram duas nações, os moabitas e os amonitas, que foram inimigos de Israel por toda a história. O pecado faz isso quando nós nos aproximamos do pecado. Então as nossas escolhas vão fazer diferença em toda a nossa vida. Quando eu obedeço, a minha história será uma. Deus prometeu que de Abraão nasceria uma grande nação. Nós podemos ver Israel. Que nação poderosa, que nação rica que é Israel hoje, porque nós imaginamos Israel só aquele pedacinho de terra ali que é riquíssimo, que é poderoso, mas os judeus estão espalhados em todo o mundo, e são poderosos, muito poderosos, donos de cadeias de lojas, de bancos, de tantas coisas, de joias, lojas de joias, de diamantes. Eles dominam o comércio de diamantes no mundo. Por quê? Porque a promessa de Deus sobre aqueles que o obedecem. Sobre aqueles que o obedecem. Então as nossas escolhas, elas vão fazer toda a diferença. Nós vamos olhar para as campinas do Jordão e ficar nos aproximando do pecado, com amizades que nos levam ao pecado, com situações que nos levam aos pecados, com locais que nos levam a pecar, ou nós vamos preferir obedecer a Deus e seguir o rumo que Deus traçou para a gente, mesmo que seja um caminho mais árduo, mais difícil, mas que vale a pena, porque no final a vitória virá nas nossas vidas, no nome de Jesus. O segundo aspecto que nós vemos aqui de forma muito clara, é que Deus, Ele exige da gente a obediência. O segundo aspecto é fundamental, ele diz o seguinte, na parte B desse versículo, para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Praticar o que é certo e justo, praticar o que a Bíblia nos diz, o nome disso se chama ética cristã. Ética cristã. Quando nós praticamos o que é certo e é justo, quando nós praticamos o que é certo e justo para com o nosso irmão, o que é certo e justo para com o nosso Deus, e o que é certo e justo para com a gente mesmo. A ética, ela tem 3 aspectos, a ética cristã. E quando nós obedecemos nesse aspecto, e Deus, muito antes de instituir a sua lei através de Moisés, que a lei, ela veio como um código de ética para o povo judeu, para que eles seguissem. Você vê, quando você analisa toda a lei, tem muita gente que condena a lei. Jesus Cristo, ele falou, eu vim para cumprir a lei, e não abrogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei, especialmente quando você analisa os 10 mandamentos. Eu quero, em uma próxima oportunidade, falar só sobre os 10 mandamentos, a questão da ética que existe nesses 10 mandamentos. A questão da obediência, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, o tanto que nós somos felizes e tornamos as pessoas felizes e tornamos o nosso Deus alegre pelo que nós estamos fazendo. Então, a obediência às leis
do Senhor. E Abraão, aqui nós vemos que Deus fala de forma muito clara, olha, que ele vai ensinar os seus filhos a guardar o caminho do Senhor, para que pratique a justiça e o que é certo, muito antes da lei vir através de Moisés. Então a lei, na verdade, ela já está impregnada, a ética já está impregnada no ser humano. Uma criança, ele sabe o que é certo, o que é errado. De uma forma geral, é claro que algumas coisas nós vamos aprendendo com o tempo, mas a criança que o pai fala, não mexe nessa tomada, e ele insiste em mexer, ele sabe que não pode mexer na tomada, mas ele insiste em mexer na tomada. Não pode mexer nesse copo que quebra, ele insiste em mexer com o copo. E muitas vezes acontecem acidentes em função de quê? Da desobediência, de nós não seguirmos a lei que está implantada no nosso coração. Nós sabemos muito bem quando nós fazemos mal para uma pessoa, quando nós caluniamos uma pessoa, o nosso coração arde, porque nós sabemos que aquilo não é certo, não é justo. Quando uma pessoa mata uma outra pessoa, ele sabe que não é certo, não é justo, porque eu não devo fazer com as pessoas o que eu não gostaria que fizesse comigo. Isso é ética cristã. Eu não posso, de forma nenhuma, eu não quero que mintam para mim, então eu não vou mentir para as outras pessoas. Então todos os mandamentos de Deus, eles são para a proteção do ser humano, eles são para que nós pudéssemos viver em harmonia uns com os outros, sem ferirmos uns aos outros. Pelo contrário, ele veio e resumiu todos os mandamentos em apenas 2: amarás teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo a ética. Eu não quero que ninguém me mate, eu não vou matar ninguém. Eu não quero que ninguém minta, eu não vou mentir para ninguém. Eu não quero que a minha esposa adultere e eu não vou adulterar. É simples. E o que Deus quer da gente é exatamente isso. E Ele coloca de forma tão linda, tão clara aqui sobre Abraão. Ele fala, ó, está aqui, ó. Eu conheço Abraão. E ele é obediente à minha palavra. E por isso, ele é abençoado. E ele ainda coloca um terceiro aspecto, que obedecer a Deus traz as promessas de Deus sobre a nossa vida. Você quer ser abençoado? Não tem outro método, é obedecer. Aqui no versículo 19, a parte C, e ele diz o seguinte: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, quando ele obedece, faz o que é certo e justo, Deus vai cumprir a sua parte, as suas promessas sobre a nossa vida. As promessas de Deus, tem gente que quer ser abençoado, mas não quer obedecer, e não bate. Deus, ele não tem como ele fazer isso. A bênção de Deus vem sobre as nossas vidas quando nós obedecemos a sua palavra. Você pode folhear toda a palavra de Deus, todos aqueles que obedeceram a Deus foram abençoados por Deus. Deus colocou a sua mão, Deus os guardou, Deus os instruiu, muitas vezes em lutas, em provações, mas Deus estava com eles. Por quê? Porque o que Deus quer da gente é a obediência para que as promessas venham sobre as nossas vidas. Apenas para nós sermos abençoados? Não. Abraão tinha uma missão. A obediência de Abraão era uma promessa, que ele seria uma grande nação, e nele seriam abençoados todas as nações da terra. Deus quer te abençoar só para você ser uma pessoa abençoada? Não, para que você possa ser bênção na vida da pessoa que está ao seu lado, você possa ser uma bênção no seu trabalho, você possa ser uma bênção na sua família, você possa ser uma bênção no lugar que você andar, onde você estiver, você ser uma bênção.
Deus não queria abençoar Abraão apenas por abençoar Abraão. É claro que Deus quer nos abençoar como pessoas, como indivíduos, mas muito mais do que isso, Deus tem uma missão em cada um de nós. Eu obedeço, sou abençoado, para que eu possa abençoar outras pessoas. Essa é a sequência. Por isso que Deus deixou essas histórias escritas, não apenas para a gente ver uma história de uma cidade que foi destruída, porque Deus não tem prazer em destruir cidades, não é esse o prazer de Deus, mas Deus queria demonstrar claramente que Ele é um Deus justo, que Ele não tolera o pecado, que Ele é um Deus abençoador, que abençoa aqueles que o obedecem, e que não quer nos abençoar apenas para nós sermos pessoas abençoadas, falar, olha, Deus tem me abençoado tanto, Deus tem feito grandes coisas, mas o que eu tenho feito com essas bênçãos de Deus? Deus quer que eu faça disso uma missão, para abençoar outros. Não adianta Deus me abençoar. Você tem sido abençoado? Você tem falado dessa bênção para as outras pessoas? Você tem derramado um pouco dessas bênçãos sobre a vida das outras pessoas? É esse o propósito de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos o Novo Testamento, e especialmente nós vamos para o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo coloca uma constituição, Ele aprimora a lei, Ele não está abolindo a lei de forma nenhuma, Ele está simplesmente aprimorando a lei, Então Ele está falando de um tanto de bênção, de um tanto de coisas que nós temos que obedecer, para nós sermos abençoados por Deus. Eu vou falar de algumas coisas aqui, que Jesus Cristo ele mostra de forma clara, que nós temos que obedecer, para nós sermos abençoados. Ele diz o seguinte, que nós não devemos ficar irado contra o nosso irmão. O Antigo Testamento dizia, não matarás, e ele diz, olha, eu vou aperfeiçoar isso aqui, eu não quero apenas que você não mate, mas se você ficar irado com seu irmão, encolarizado com seu irmão, você já está pecando. Então o que ele queria é que nós perdoássemos imediatamente, que nós tivéssemos amor pelo nosso irmão. Muito mais que isso, ele manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Olha que coisa tremenda. Ele manda que nós oremos pelos nossos inimigos. E quantas vezes nós ficamos irados, magoados contra os nossos, às vezes, familiares, amigos, sendo que a palavra de Deus nos mostra claramente, Jesus Cristo nos dizendo que nós deveríamos orar, abençoar aqueles que nos perseguem. Olha que coisa maravilhosa. Agora você pode falar, mas isso é difícil. É realmente difícil, é para quem quer obedecer, é porque quem entende que isso traz bênção sobre as nossas vidas. Jesus Cristo ele fala sobre a oferta, ele fala, olha, se você, eu até citei isso aqui já nessa noite, se for levar sua oferta, e se tiver alguma mágoa contra o seu irmão, vai lá e conserta primeiro, depois traz sua oferta. Perdão, nós temos que perdoar, é obediência. Tem gente que fala, eu não perdoo de jeito nenhum, me fez muito mal. Você está perdendo, você está perdendo, porque você está desobedecendo a Deus, e com isso, você perde a bênção, a vitória sobre a sua história. Ele fala também sobre o adultério, porque lá no Antigo Testamento era condenado com apedrejamento aquele que adulterasse. Ele vem dizendo, se você olhar já com um olhar impuro para a mulher do próximo, você já está adulterando. Porque Jesus Cristo queria que nós entendêssemos que tudo começa aqui, na mente. A nossa mente tem que ser pura. Por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo que tem boa fama,
né? Tudo que é bom, tudo que é amável, isso que tem que encher o nosso coração, a nossa mente. Então, quanto mais nós enchemos a nossa mente da palavra de Deus, de cânticos espirituais, de coisas boas, a nossa mente será uma mente mais santa, para nós não nos contaminarmos, para nós obedecermos a palavra de Deus e não estarmos aí. A palavra, Jesus Cristo falou: olha, a palavra de vocês tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Ou, em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: olha, eu odeio a hipocrisia. Gente que fala sim e faz o contrário. Gente que fala não e faz o contrário. Eu detesto a hipocrisia. A palavra de vocês têm que ser sinceros, honestos, transparentes. É isso que Jesus Cristo queria dizer. Obediência à palavra de Deus. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Ele ainda diz que nós deveríamos não colocar o nosso coração no dinheiro, dizendo que aqueles que ficam amontoando dinheiro, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não vão consumir. Ou seja, é pecado a gente ter dinheiro? Não, de forma nenhuma. Abraão foi um homem rico. Nós vemos no Novo Testamento alguns homens ricos que doaram seu dinheiro para a obra de Deus, e hoje nós sabemos disso. Não é pecado. O pecado está em colocar o coração no dinheiro, o dinheiro ser tudo na nossa vida. Nós fazemos qualquer coisa pelo dinheiro, nós deixarmos de fazer o que é principal por causa do dinheiro. É isso que Jesus Cristo condena. Então, quando nós não amamos o dinheiro não é o nosso Senhor, mas é o nosso escravo. Ele serve para fazermos a obra de Deus, para ajudar outras pessoas, para o nosso sustento diário, mas nós não colocamos o nosso coração no dinheiro, então nós não estamos desobedecendo a Deus. Ele também fala de não andar ansioso por coisa alguma. Nós só somos ansiosos por quê? Por desobediência, porque Jesus Cristo fala que nós devemos confiar inteiramente em Deus, que Deus sustenta os pássaros, que Deus veste os lírios dos campos, Ele também vai nos vestir, Ele também vai nos sustentar, e que nós temos que colocar nossa confiança nele. E quantas vezes nós desobedecemos e ficamos tão ansiosos, tão apreensivos: o que vai ser do meu futuro, o que vai ser a minha vida? Não que nós não tenhamos que planejar, não que nós tenhamos que pensar, mas pensar sem ficar atribulado, sem ficar com essa ansiedade que muitas pessoas têm tido, que tem matado muitas pessoas. Então nós temos que obedecer, né? E ele fala ainda de não julgar. Ele fala: tem gente que tem uma trava no olho e está preocupado com o cisco que está no olho do irmão, e ele fica julgando as pessoas, julga por uma situação, e às vezes ele está com uma situação muito pior, ele julga alguma coisa que a outra está pensando, mas ele é fofoqueiro, espalha tudo dos outros. Então nós temos que tomar cuidado para não julgar. Cabe a nós obedecermos à palavra de Deus. E quando nós obedecemos, o que acontece? Jesus Cristo, ele resume tudo num versículo que está lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso de verdade? Que Deus vai te acrescentar tudo o que é necessário para a sua vida? Jesus Cristo aqui, ele não está prometendo riqueza. Tem pessoas que confundem isso. Jesus está prometendo todas as coisas, vai me dar um avião, um helicóptero. Não é isso. As coisas básicas que nós necessitamos para nós vivermos nessa terra:
que vestir, o que comer, onde morar. Deus vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Que a obediência traz a bênção. Assim como ele prometeu para Abraão e Abraão obedeceu, a bênção veio sobre a sua vida. Assim como Ló desobedeceu, a maldição veio sobre a sua vida. Assim como Jesus Cristo, ele nos deixa princípios que são a nossa constituição, são os princípios éticos da nossa vida cristã. Se nós não tivéssemos a Bíblia inteira, se nós tivéssemos os capítulos do Sermão da Montanha, já seria suficiente para nós vivermos muito bem nessa terra, servindo a Deus de verdade, obedecendo a Deus e sendo abençoado nessa terra. Já seria o suficiente, porque Jesus Cristo, ele fala de tudo, ele fala de dinheiro, ele fala de ansiedade, ele fala de relacionamento, ele fala de oração, ele fala de jejum, ele fala de um estilo de vida, que é o estilo que ele gostaria que nós vivêssemos para sermos abençoados nessa terra. Não vivermos tão ansiosos, vivermos tão preocupados, vivermos uma vida digna, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de harmonia, uma vida abençoada por Deus, uma vida onde nós temos a certeza que Deus está nos abençoando com a finalidade de nós termos uma missão, de sermos missionários nessa terra, no lugar onde nós estamos, nós sermos missionários na nossa casa, falarmos de Jesus, não só com palavras, mas através da nossa vida. Muitas vezes nós estamos falando de Jesus, mas a nossa vida dentro de casa é outra. Nós esbravejamos, brigamos, damos mau testemunho, somos preguiçosos, somos mentirosos e queremos que as pessoas aceitem Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Não vão de forma nenhuma. Por quê? Porque o cristianismo não é só palavra, não é só balela. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é viver como Cristo viveu, sabendo que nós somos falhos. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos correndo, nós estamos com objetivo, nós temos um alvo, que é alcançar a estatura de um varão perfeito, como Jesus Cristo foi. O apóstolo Paulo diz isso de forma muito clara, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo por esse objetivo, eu quero ser melhor, eu quero chegar no final do ano e falar, olha, eu estou melhor do que no início do ano, eu estou com a minha vida, eu consegui vencer algumas mazelas que eu ainda tinha na minha vida, eu consegui vencer alguns pecados que de tão perto me atormentavam e que agora já não me atormentam mais, porque eu estou vivendo mais com Cristo. É esse o objetivo da nossa vida. Quando nós vemos essa história de Abraão e Ló, nós temos que ver que Jesus Cristo ele foi muito claro, que existem dois caminhos, um caminho que é largo, que conduz à perdição, e um caminho que é estreito. Esse caminho é o caminho que Jesus Cristo nos ensinou para nós viver melhor, mas leva à salvação, leva a uma vida feliz, leva a uma vida abençoada, leva uma vida que nós vamos caminhar para o céu, e nós precisamos pensar sobre isso. Qual a escolha que nós queremos fazer? Às vezes os pastos do outro lado estão tão bonitos, mas você tem a certeza no coração que não são aqueles pastos que Deus queria. Ló sabia que não era aquele local que Deus queria. Ele se apegou ao pecado, ele se aproximou demais ao pecado, e por isso perdeu parte da sua família, perdeu bens materiais e, acima de tudo, perdeu a bênção de Deus sobre a sua vida. Qual a escolha que nós queremos fazer? Com certeza, obedecer a Deus é sempre o melhor. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Você tem obedecido a Deus? Quais são as escolhas que você tem feito? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento.
e você parasse para pensar naquilo que nós falamos aqui nessa noite. O que Deus quer da gente é sinceridade. Às vezes a gente não está agindo como Deus gostaria que a gente agisse. Às vezes a gente não está falando o que Deus gostaria que nós estivéssemos falando. Quantas vezes? Eu sei que melhor é ouvir falar de prosperidade. Ah, Deus abençoa, Deus faz isso na nossa vida. Sim, Deus faz, Deus prospera. Nós falamos sobre isso. Abraão foi um homem muito abençoado por Deus. Por quê? Porque ele obedeceu. Talvez você, em algum aspecto, você não tenha obedecido a Deus. Talvez você está com a mágoa de alguém, talvez algum pecado. Você está olhando para as campinas do Jordão, você está muito próximo ao pecado. E eu queria fazer um apelo a você. Eu sei que esse apelo é o mais difícil. Se eu fizesse um apelo aqui agora, você quer ser curado? Nós vamos orar. Muitas pessoas se levantam. Mas não tem cura maior na nossa vida do que a cura do pecado. O pecado te adoece. O pecado te emburrece. O pecado traz transtornos à sua família. O pecado traz derrota. E eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, você quer falar com Deus nessa noite: Deus, eu entendi que essa mensagem é para mim, eu quero levar uma vida santa, eu quero escolher o melhor agora. Se você tem desobedecido a Deus em algum aspecto, em relação à sua palavra, e o Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, eu queria orar com você. Eu queria que você saísse desse lugar livre, liberto. Coisa boa, a gente está com um fardo pesado, e o pecado é um fardo pesado, a desobediência à palavra de Deus é um fardo pesado, e a gente tirar aquele fardo pesado, e fala assim: oh, eu não quero carregar isso mais, eu entrego nas mãos de Jesus, eu entrego nas mãos de Jesus, e eu quero obedecer. Você vai sair leve deste lugar. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, eu queria que você ficasse em pé neste momento e falasse: Deus, essa palavra veio de encontro à minha vida, minha história. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Se Deus falou no seu coração, fique em pé e fale com Deus. Nossa palavra é sim, sim, não, não. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. E Deus certamente quer te abençoar. Se tem algum aspecto que precisa ser mudado, fique em pé e nós vamos orar. Nós vamos estar orando neste momento. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus agora: Senhor, isso ainda está me pegando, mas Senhor, eu quero a libertação nesta noite. Eu quero, Senhor, confessar a minha desobediência, em nome de Jesus. Ó Pai, eu lhe peço por essas vidas. Ó Deus, é tão difícil a gente admitir os nossos erros, as nossas culpas, que nós precisamos de ter mudanças na nossa história, mas tem aqui gente, ó Deus, corajosa, gente determinada, gente sincera, gente que quer fazer como Abraão, que tinha seus defeitos. Abraão, hoje olhando para a vida dele, tinha os seus defeitos, mas Senhor, o objetivo de Abraão era te obedecer, era caminhar com o Senhor, era largar
tudo que o prendia ao mundo e seguir em frente para Canaã, que o Senhor tinha prometido para a vida dele. Em nome de Jesus, eu lhe peço por esses irmãos, ó Pai, que o Senhor os abençoe, que eles saiam deste lugar diferentes, que eles saiam abençoados, que eles saiam restaurados. Ó Deus, que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles, que eles possam ver, ó Deus, o Senhor direcionando a vida deles, e que eles possam, Deus, certamente glorificar o Teu nome, através das suas atitudes, através das suas palavras, Senhor, pois eu lhe peço isso, no nome de Jesus Cristo, amém.